Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um assunto comum à parte dos evangélicos, que é a oração no monte. Muitos evangélicos entendem e acreditam que o monte é um lugar especial onde Deus fala, onde Deus se manifesta e onde a palavra do Senhor é revelada de modo sobrenatural ao coração daqueles que lá se dirigem. Nessa perspectiva, tornou-se comum você encontrar muitos crentes montando caravanas, organizando grupos para subirem os montes ou morros de sua cidade, na expectativa de buscarem o Senhor em oração, porque ficou convencionado de que nos montes o Senhor fala. E é interessante que quando você tenta refutar isso, não são poucos os crentes que dizem o seguinte: o que o senhor está falando, pastor, é uma bobagem, porque Jesus orava no monte. E se Jesus orava no monte, nós devemos também orar no monte, porque no monte Deus fala conosco. Ora, Jesus orava no monte por dois motivos extremamente claros. O primeiro deles é que ele procurava um lugar de solidão, onde ele poderia ter comunhão com o Senhor e falar com o seu Pai. E para isso, montes ou aqueles lugares aos quais eles se dirigiam eram locais de solitude, onde ele poderia, naquele instante, sem ser incomodado por ninguém, ter um momento de comunhão, de relacionamento com seu pai. Segundo lugar, a região ou a geografia da Judéia, por exemplo, é uma geografia onde você comumente vai ver montes, e era natural que se subisse aos montes. Jesus subia ao monte, por exemplo, para ensinar, como o Monte das Bem-aventuranças. Ele sobe ali, ele ensina os seus discípulos e também aqueles que com ele estavam. Ele aproveita o vento, a posição geográfica para que pudesse dialogar e falar com as pessoas. Então, assim, não existe critérios místicos para isso. O problema é que a gente tem uma alma católica e absorta em sincretismo que faz com que a gente entenda, que a gente acredite que existem alguns lugares especiais onde Deus efetivamente fala aos nossos corações, e um desses lugares especiais são os montes. E aí você vai ver as pessoas dizendo: não, porque lá anjos aparecem, lá porque gravetos brilham, porque lá há manifestações sobrenaturais. Ora, se quisermos falar com o Pai, somos chamados a fazer aquilo que Jesus instruiu os seus discípulos. Entra no teu quarto em secreto e o seu Pai que está em secreto vai vê-lo. Ele vai manifestar sobre sua vida a sua bondade e graça e há de recompensá-lo. As Escrituras não nos chamam a um espaço físico especificamente. Não existe mágica, mística, nem poder algum em montes, mas sim na reclusão. E nem digo que seja poder ou mágica, mas há uma revelação da graça, da bondade, da misericórdia, da vontade de Deus, às vezes, é claro, fundamentado e baseado na palavra do Senhor, nas Escrituras, que se dá no momento de reclusão e de oração, que não necessariamente seja em monte. Eu fico pensando nas cidades que estão edificadas em planícies, onde você não vê monte algum. Você vai ver isso, por exemplo, em muitos lugares no Brasil, onde você só vê planície, ou mesmo planalto, mas que não tem montes, né? E aí você fica pensando, certo? Quer dizer então que os crentes que lá vivem, os crentes que lá estão, eles não vão poder desfrutar da presença mística do Senhor, porque na sua cidade, ou da presença santa do Senhor, porque na sua cidade não tem monte? Não é isso. O princípio que as Escrituras nos trazem é de que nós devemos buscar a sua presença em oração, em solidão. É por isso que Jesus ele subia ao monte, porque era ali que ele ficava em solidão. É por isso que nós somos chamados a entrar no quarto secreto. Eu ouvi a história uma vez de um pastor que, antes de casar, ele morava numa casa com tanta gente, que se ele fosse para a cozinha tinha gente, no quarto tinha gente, na sala tinha gente, no banheiro, em qualquer lugar ele tinha gente. Aí ele teve uma ideia inusitada. Ele entrava no armário e ficava ali orando. Ali era o lugar onde ele tinha comunhão com o Senhor e onde ele falava com o Senhor. Não necessariamente num monte, não necessariamente num lugar especial. Portanto, desconstrua essa ideia, esse conceito de que montes são lugares sagrados. E de que Deus só age sobrenaturalmente nesses locais, e que Jesus determinou que nós orássemos no monte, até porque você não vai ver isso nas Escrituras, Jesus mandando ir para o monte, subir ao monte, orar no monte, porque ali vocês vão ser abençoados de forma especial. O convite não é esse, o convite é: entre no quarto secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Deus abençoe.